Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou falar sobre os fogachos, se são marcadores de risco cardiovascular, sim ou não, e como é que nós podemos identificar e atenuar esse risco, né? Então, eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Certo? E aqui a gente vai abrir a apresentação dos fogachos, né? Será que eles são marcadores de risco cardiovascular? Como é que nós vamos saber se o tratamento diminui o risco? Bem, os fogachos, eles são os principais componentes da síndrome climatérica, não é? A gente vê aqui pelo índice de Cooperman, que avalia essa condição, que eles têm um peso praticamente no dobro dos outros sintomas, né? Lá no Hospital da Lagoa, nós usamos um índice prático, pode ser chamado índice Lagoa, índice Clapauch, enfim, em que nós usamos uma nota bem objetiva de 0 a 10 só para 3 sintomas. Para o fogacho, para os sintomas geniturinários e para o psiquismo. A paciente dá essa nota, né? E através dessa quantificação, nós sabemos se ela precisa de mais ou menos tratamento sistêmico, mais ou menos tratamento local, e se vai se beneficiar de alguma abordagem psíquica, mais ou menos também. Então, nós fazemos essa avaliação inicial dos 3 fatores, dessas 3 variáveis, e pedimos para o paciente, tá, para cada um deles, uma nota de 0 a 10. Consideramos até 3 leve, entre 4 e 7 moderado, e entre 8 e 10 severo. E nesse trabalho que vocês estão vendo aqui na referência, que é um trabalho antigo, nós descrevemos bem esse método prático de avaliação e como nós fazemos para ajustar a dose. Então, se a paciente inicialmente toma nota X e depois ela continua com a reposição ainda referindo fogacho, a gente aumenta o estrogênio. Se fica menor do que 3, a gente mantém. E se começa a desenvolver sinais de hiperestrogenismo, que seria mastalgia, dor nas pernas, distensão abdominal, a gente reduz a dose. Então, nesse trabalho, nós fizemos esses ajustes de dose em pacientes na perimenopausa, no início da menopausa, e depois de 3 meses, que estava relativamente bem ajustado, nós fizemos dosagens hormonais nessas pacientes. E olha que curioso aqui, a gente vê que todas as mulheres que referiam fogachos, elas tinham valores de estradiol abaixo de 50. As que tinham sintomas de hiperestrogenismo, como eu falei, mastalgia, dor nas pernas, etc., não tinham valores acima de 200. E havia um grande número de pacientes que já estavam assintomáticas com a reposição, mas mesmo assim podiam ter valores bem baixos de estrogênio ou bem altos. Então, o que isso quer dizer? Que o fogacho em si, a pessoa tem fogacho, significa que ela está com estradiol baixo. Mas nem todas as mulheres que têm estradiol baixo vão ter fogacho, com ou sem reposição. E por que isso? Não é? Na verdade, o fogacho é o evento final de uma cascata de situações que começa com a retirada do estradiol, isso leva a um aumento de norepinefrina, diminuição da serotonina, diminuição do sistema quispectina, neuroquinina de morfina, e essas alterações, elas influenciam o termostato hipotalâmico. É como se a paciente, então, ficasse com a percepção de que está muito mais quente subitamente do que está. Então, uma temperatura de 40 graus, quando na verdade está 20. O que acontece? Isso daí gera uma reação do sistema nervoso autônomo de combater esse excesso de calor. E a reação que existe é a vasodilatação para perda de calor, né? Então, essa vasodilatação é o fogacho. Geralmente, eles têm uma intensidade maior na perimenopausa e vão decrescendo, e esse estudo aqui do JAMA demonstrou que a duração média deles é entre torno de 7 e 7,4 anos, né? Tem alguns trabalhos já relatando fogachos como marcadores de risco cardiovascular. Essa aqui é uma meta-análise mostrando
o papel de todos os sintomas da menopausa no risco cardiovascular. Vocês veem que as mulheres mais sintomáticas aparentemente têm mais risco cardiovascular. E quando se disseca quais sintomas, esse aumento é devido aos sintomas vasomotores, aos fogachos. Então, aqui está significativo, enquanto que os outros sintomas não são significativos. Mas como é isso? O fogacho aumenta risco cardiovascular? Se 85% das mulheres na menopausa têm fogacho, 85% vão ter risco cardiovascular? Não, na verdade, essa outra meta-análise subsequente, agora de final de 2020, determina que o risco cardiovascular está mais associado aos fogachos quando eles são mais severos na perimenopausa ou quando eles têm uma duração prolongada, são persistentes. Então, como fogachos mais severos na perimenopausa, o estudo clássico é o SWAN, que é um estudo de transição menopáusica. As mulheres foram seguidas durante a transição e houve um braço do estudo pequeno que se chamou SWAN-HEART. Essas mulheres fizeram exames cardiológicos para avaliar o que acontecia durante a transição menopáusica. O que esse SWAN-HEART verificou? Ele seguiu quase 500 mulheres de 45 a 58 anos na transição menopáusica e sem doença cardiovascular. Ele observou que aquelas mulheres que tinham fogachos, elas tiveram índices piores de vasodilatação, isso avaliado pelo fluxo mediado da dilatação da braquial, que avalia a função endotelial, e tiveram maior score de cálcio em tomografia de coronárias, né? E aorta. Então, houve uma maior deposição de cálcio, mostrando já uma doença cardiovascular subclínica associada à presença de maiores fogachos na perimenopausa. Isso ajustado para os outros fatores de risco, para a idade, para a etnia, etc. Quando a gente vai ver os fogachos persistentes na pós-menopausa, um estudo que primeiro levantou essa questão foi o estudo HERS, um estudo que analisou mulheres que já tinham tido doenças cardiovasculares mais velhas, em média 66, 67 anos. Foi nessa ocasião que elas foram randomizadas para estrogênio com medroxiprogesterona ou placebo. O que aconteceu nesse estudo, né, que foi um grande problema? No primeiro ano do estudo, houve um risco aumentado de doença cardiovascular. Esse risco no segundo ano, no terceiro ano, não foi aumentado, isso aconteceu especificamente no primeiro ano. As subanálises desse trabalho mostraram que esse aumento de risco se deveu principalmente às mulheres que tinham fogachos ainda nessa faixa etária, né? Essas mulheres tiveram um risco relativo de 9 vezes de ter um evento cardiovascular, comparado a mulheres que não tinham fogachos significativos, que não tiveram aumento de risco de ter evento cardiovascular no primeiro ano. Um outro estudo também de fogachos persistentes em mulheres mais velhas é o WHI, se a gente dividir por faixas etárias, né? O grupo das mulheres teoricamente saudáveis com mais de 60 anos com fogachos, aqui moderados ou severos, estão dividindo por faixa etária, essas mulheres com entre 70 e 79 anos, elas tiveram um risco relativo 5 vezes maior de ter doença cardiovascular, enquanto que as mulheres com fogachos mais jovens não tiveram. Então, novamente, fogachos persistentes, fogachos moderado a severo até uma idade mais avançada, representando um risco cardiovascular. Então, como é que a gente pode entender isso? A gente pode pensar como é que acontece essa vasodilatação, né? Essa vasodilatação em resposta para a perda de calor, ela pode acontecer pela inervação da musculatura vascular lisa das grandes artérias, né? Elas são inervadas por nervos simpáticos, então, e parasimpáticos, e também o sistema quispectina também inerva esses vasos, fazendo que haja uma vasodilatação na camada muscular lisa. Mas a grande questão é a vasodilatação via endotelial. O endotélio é aquela camada interna de todas as artérias, e no caso dos capilares, ele só tem endotélio, né?
Então, existe uma vasodilatação que é mediada pelo endotélio através da produção do óxido nítrico. Então, o óxido nítrico é um vasodilatador e, além disso, ele tem atividades anti-inflamatórias, anti-ateroscleróticas bem estabelecidas. E, naturalmente, a vasodilatação vai depender também da saúde da parede vascular. Uma parede que esteja mais enrijecida, menos flexível, mesmo que ela tenha um estímulo para a vasodilatação, ela vai estar endurecida e não vai se vasodilatar com tanta potência, vamos dizer assim. Então, falando do endotélio, um grande estímulo para a produção de óxido nítrico é o exercício. O exercício, através do turbilhonamento das hemácias, durante o fluxo no capilar, estimula a enzima óxido nítrico sintetase e estimula a produção do óxido nítrico. É o estímulo mais fisiológico. E os testes que nós fazemos para avaliação endotelial simulam mais ou menos esse shear stress do exercício, essa vasodilatação mediada por fluxo. Mas, desde 99, o Mendelson descreveu algo extremamente interessante, é que o receptor de estrogênio que há no endotélio, um receptor de estrogênio alfa, ele é capaz de ativar a enose, a óxido nítrico sintetase, através de um efeito não dinâmico, uma cascata de ativação de ATQs, etc., até que há essa produção de óxido nítrico. E nós verificamos isso, nós fizemos estudo na UERJ, mostrando que há várias situações que podem afetar essa função do estudo da vasodilatação obtida pelo estrogênio, entre elas o envelhecimento, a exposição hormonal e síndrome metabólica também. Então, mulheres que tiveram triglicerídeos altos, o HDL baixo, elas tiveram uma vasodilatação menor, e as mulheres que usaram reposição hormonal por menos tempo depois da menopausa, conforme o tempo de menopausa sem reposição hormonal, essa função endotelial foi caindo, independente da idade também, que é um outro fator. Esse outro trabalho aqui, esse foi de um aluno que fez essa tese, e nós vimos nos trabalhos anteriores dessa linha de pesquisa que o fogacho também atrapalhava essa vasodilatação mediada pelo endotélio. E esse aluno mostrou muito bem que as mulheres sintomáticas, as mulheres com fogachos, né, elas tinham uma vasodilatação menor do que as mulheres sintomáticas, tanto na pós-menopausa recente, quanto na pós-menopausa tardia. Fizemos 2 grupos nessa ocasião. E essa má resposta, ou a questão de ser sintomática, ter mais fogacho, esteve associada à maior presença de hipertensão arterial, mostrando já vasos doentes, né? Já vasos acometidos. Então, com essas explicações, a gente pode pensar um pouquinho, será que o tratamento vai diminuir risco cardiovascular? Nós mostramos bem que o fogacho, ele mede a função endotelial, né? E a disfunção endotelial, que é essa redução da produção do óxido nítrico, é o primeiro marcador da doença cardiovascular. Então, acontece uma menor vasodilatação, mas também uma menor ação anti-aterosclerótica, deixar penetrar gorduras na íntima, deixar acumular placa de gordura, progredir, então, para uma doença aterosclerótica gordurosa, depois inflamatória e, finalmente, a trombótica, né? Então, se nós intervirmos no início, quando existe essa disfunção endotelial, e lembrando que esse receptor de estrogênio, ao longo do tempo, se ele não é usado, então, se cai o estrogênio e a mulher não repõe durante um período razoável, existe uma metilação, isso já foi demonstrado, do receptor de estrogênio, então ele não responde. Isso foi até também mostrado em trabalhos experimentais de macacas oferactamizadas, que demoraram a fazer a reposição, então elas não responderam, elas formaram placas comparadas àquelas que fizeram a reposição logo após a oforectomia. Então, o tratamento diminui o risco se for o estrogênio dado enquanto tiver receptor funcionante, enquanto tiver uma janela de oportunidade, né? E esse trabalho é interessante também dessa nossa linha de pesquisa,
mostrando que se a gente tem mulheres na pós-menopausa recente, não é? Mesmo que elas sejam simultaneamente hipertensas e diabéticas, que foi um grupo que nós estudamos, vocês reparem que as hipertensas e diabéticas comparadas às mulheres controles, elas tinham pior função endotelial, vasos mais rígidos comparados aos controles, e aqui em chuleadozinho é quando se administra estradiol. Quando se administrou estradiol para essas mulheres, elas tiveram uma recuperação dessa produção do óxido nítrico, praticamente se igualaram às controles. Então, mesmo que elas já tenham algumas patologias, se a intervenção for adequada e na pós-menopausa recente, nós podemos recuperar alguma produção de óxido nítrico. Ok. E isso também foi demonstrado num estudo ELITE, que foi um estudo que verificou progressão de aterosclerose através de ultrassom de carótidas. Ele dividiu mulheres em 2 grupos, um grupo com menos de 6 anos de pós-menopausa, um grupo com mais de 10 anos de pós-menopausa. Essas mulheres usaram estradiol com progesterona ou placebo. Quando se foi estudar a progressão da placa de gordura, se viu que as mulheres aqui late, né, as mulheres que fizeram essa reposição depois de 10 anos da pós-menopausa, não importou muito se elas usaram placebo ou estradiol. O resultado foi praticamente o mesmo de progressão de placa. Mas as que fizeram intervenção precoce, na early menopause, houve uma diferenciação sim. Quem usou o estradiol teve menor progressão da placa de gordura do que quem usou placebo. Isso aqui foi bem demonstrado aqui. A progressão foi bem menor com estradiol do que com placebo na pós-menopausa recente, e na tardia nada aconteceu. Isso também foi observado em estudos clínicos, randomizados ou não, por exemplo, nos estudos das enfermeiras, é um estudo observacional, em que as mulheres no início da menopausa usaram reposição hormonal e se observou depois de 10 anos que elas tiveram um risco de doença arterial coronariana de 0,56, quer dizer, mais que 40% de redução de risco. Ao contrário, as mulheres do WHI, que tinham em média 63 anos, ou seja, em média 13 anos após a menopausa, elas não aumentaram o risco, né? Elas até tiveram um aumento de risco depois de 5 anos, mas não foi significativo, em relação a estrogênio e hidroxiprogesterona, e aqui que não foi significativo, após 7 anos de estrogênio químico conjugado, quer dizer, depois de 10, 13 anos não funcionou. Quando no WHI se dividiu a amostra em faixas etárias, entre 50 e 59, 60 a 69, 70 a 79, se observou que nesse grupo mais jovem a doença coronariana reduziu, sim, para 0,56. Foi parecido, inclusive, com o resultado do estudo das enfermeiras, né? Um outro dado de reanálise do WHI, ou de análise continuada do WHI, foi examinar essas pacientes que usaram reposição hormonal num tempo estendido. O WHI foi estudado durante 5 anos, randomizado, e o braço só estrogênio 7 anos. Mas continuaram analisando essas mulheres. E o que eles observaram nesse estudo aqui de 2017? Observou que depois de 6 anos, 6 a 8 anos, as mulheres que usaram, no caso aqui, só estrogênio comparado a placebo, o risco de eventos cardiovasculares despencou, né? Foi para 0,41 após 7 anos em média, comparado a placebo. Então, é algo que demora para aparecer. Como no estudo das enfermeiras, esse risco foi evidenciado depois de 10 anos de reposição hormonal, né? Então, o estudo da WHI talvez não tenha tido a duração necessária. Então, para finalizar, não é? O tratamento do fogacho diminui risco cardiovascular? Então, risco cardiovascular, a doença cardiovascular, tem fatores que são negativos e há fatores positivos. Negativos nós conhecemos: diabetes, hipertensão, hiperlipemia, tabagismo. E entre os positivos, a atividade física, né? E o estrogênio, comprovadamente há receptores de estrogênio no endotélio, porém, quando acontece a menopausa, você não tem mais estrogênio para fomentar esse receptor e ativar a enós.
né? Então, se é dado estrogênio nessa fase inicial, em que o receptor de estrogênio ainda não foi metilado, ainda está ativo, é possível que haja uma proteção cardiovascular, sim, né? Esse é uma informação que foi muito controversa, porque os estudos randomizados de grande porte, eles recrutaram mulheres que não estavam nessa janela de oportunidade, não é? E agora estudos que existem não são randomizados com um N tão grande, mas a evidência de estudos que nós temos acumulada mostra que a janela de oportunidade é importante. E o fogacho entra aí como um sinalizador de que aquele vaso está doente, né? Um fogacho severo na perimenopausa ou um fogacho persistente. Essa é uma paciente que a gente tem que prestar mais atenção e verificar se já tem doença subclínica, não tem subclínica, não é? Em princípio, como eu mostrei para vocês, as hipertensas e diabéticas na pós-menopausa recente sem doença cardiovascular se beneficiaram da reposição estrogênica. Então, é uma questão de estudar caso a caso e até que nível de doença, em que valor de placa de aterosclerose elas estão, em que nível de placa, para então definir a nossa atuação, tá certo? Então, é isso que eu tenho para dizer, e qualquer dúvida, comentário, estou à disposição. Obrigada pela atenção. Queria mostrar aqui meu site, meus contatos do Instagram, do Facebook e do YouTube mesmo. Tudo de bom.